Eu me chamo Eduardo e sou cristão amado por Jesus e estou em recuperação contra a murmuração. Ué, mudou? É que a soberba eu superei, agora estou escrevendo humildade, como alcancei. Na verdade eu mudei porque esse ano eu quero fazer o Celebrando Restauração mais uma vez. E esse ano o defeito de caráter que eu vou tentar vencer é a murmuração. Continuo olhando para aqueles, mas quero vencer a murmuração. Se você quer saber mais sobre o CR, eu queria que você falasse comigo, ou com o Flávio lá na recepção depois, no fim. Nós vamos começar em abril. Eu acho que seria bem importante você participar com a gente. E hoje então, irmãos, eu tenho uma missão aqui de falar sobre a fé como uma semente. E o título da minha mensagem é a fé como um grão. Porque Jesus usou essa expressão num texto, que depois nós vamos ler, você já deve ter lido, a fé como um grão, como uma semente. Eu queria que a gente sempre voltasse a um entendimento sobre o cristianismo e sobre a Bíblia, de uma perspectiva de abundância. Então eu queria que você lembrasse hoje, tivesse uma convicção hoje, de que tem um grande banquete servido, preparado para ti. É como se fosse um grande rio que ele está pronto para se derramar sobre a tua vida, sobre as nossas vidas. Mas muitas vezes, porque a gente não abre as portas certas, esse rio de graça de Deus não chega até nós. E nós precisamos então, com o conhecimento certo e com as atitudes certas, abrir essas portas. A gente tem falado que esse é o ano de avançar. E eu queria te convidar a avançar, só que como nós temos falado aqui, para você avançar, você precisa semear. Você precisa semear. E algo que nós precisamos semear é a fé. Agora, a minha primeira lição, a minha primeira verdade de hoje é que nós precisamos, como semeadores, ir atrás das sementes. Na semeadura é extremamente importante, é essencial, é fundamental nós buscarmos as sementes. Tanto as financeiras, como o pastor falou, tanto a palavra de Deus, como pregamos a semana passada, o Evangelho, nós precisamos ir atrás e pegar e ter as sementes para poder semear. Não adianta você querer pregar o Evangelho se você não lê a Bíblia, se você não sabe nada sobre a Bíblia. Você precisa receber as sementes para que você possa pregar. A mesma coisa a vida financeira. Como eu serei um ofertante se eu não administro bem as minhas finanças? Se eu não procuro administrar e ter as sementes para semear? Então, a mesma coisa com a fé. Nós precisamos das sementes para semear, sementes de fé. Eu queria te convidar a gente ler, então, o texto de Mateus 17, 20, que vocês com certeza conhecem. Jesus respondeu: por causa da pequenez da fé que vocês têm. Pois em verdade lhes digo que se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a esse monte: mude-se para lá, e ele se mudará, nada lhe será impossível. Então Jesus disse: vocês estão com a fé muito pequena, mas se vocês tivessem, na verdade ela está menor do que pequena, se vocês tivessem uma fé pequena como um grão, então vocês poderiam fazer coisas que humanamente são impossíveis. Uma coisa, pelo menos que ele cita, né, que é impossível para um ser humano fazer. E aí fica uma pergunta para nós: como ter mais fé? Como ter mais dessa semente? E a resposta está em entender bem o que é fé. Entender melhor o conceito de fé. E esse é o meu objetivo aqui hoje, que a gente pense, olhando e fazendo perguntas para alguns textos, inclusive esse, o que é fé. Então a segunda verdade que eu queria que a gente guardasse, aliás, temos um texto antes dessa verdade, que é Hebreus 11. Hebreus 11 fala sobre fé, fala sobre muitos exemplos de fé, Abraão, Moisés, etc., Jacó, e fala no comecinho sobre uma certa definição de fé. E eu queria que nós olhássemos o versículo 6, que diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, e esse é meu primeiro destaque, e que recompensa os que o buscam. Então a primeira verdade que eu queria que você guardasse sobre fé é que a fé tem a ver com você acreditar na realidade espiritual. Ali disse que a fé tem a ver com você crer que Deus existe. E quando você crê na realidade espiritual, você não crê só que Jesus existe, mas você acredita que Ele pode todas as coisas.
que de fato Ele criou o mundo inteiro e que existe, então, toda essa realidade espiritual que a Bíblia nos traz nos seus relatos, nas suas escrituras. Então, quando a gente olha, por exemplo, lá para Gênesis, e a gente vê que no capítulo 1, falando sobre a criação de todas as coisas, se lê o 4 e o 5, que diz que Deus fez a luz e as trevas, e que então houve o primeiro dia, a primeira noite. Aí você vai um pouco mais adiante e você lê lá no versículo 14, que lá, mais tarde, Deus criou o sol e a lua, porque Ele tinha a intenção que aqueles astros fizessem então fosse uma referência de dia, de mês, de ano e etc. Daí você fica dizendo, mas como? Como que havia luz e dia e noite, se Deus não tinha criado os astros ainda? Porque Ele pode todas as coisas, porque Ele é Deus. A ciência não alcança, meus irmãos, a ciência alcança uma pequeníssima parte de quem é Deus. Então, eu preciso acreditar na realidade espiritual, acreditar que Jesus pode todas as coisas, acreditar no que a Bíblia diz para mim. Então, quando eu considero essas coisas, eu dei o meu primeiro passo para ter fé. Dei o primeiro passo para ter fé. Saber que Jesus pode o impossível. Que Ele pode curar, sim, coisas que a ciência não pode curar, doenças que a ciência não pode curar. Como diz lá em Romanos 4,17, sobre Abraão, que Abraão cria no Deus que vivifica os mortos, traz pessoas mortas à vida, e que também chama à existência as coisas que não existem. Então, o primeiro passo para nós termos fé é eu acreditar que Jesus é real, que existe uma realidade espiritual invisível que eu não vejo, anjos, demônios e etc., e que Jesus pode todas as coisas, trazer à existência uma coisa que não existe. Trazer à existência uma coisa que não existe. Eu preciso acreditar. Esse é o primeiro passo da fé. Então, quando eu creio nessa realidade espiritual, eu estou caminhando para ter fé. Então, irmãos, acreditar na realidade espiritual é uma parte importante da fé. Importante da fé. E aí, meus irmãos, você está visitando essas escrituras aqui diariamente. Aí está você se acordar e lembrar que existe essa realidade espiritual, que você crê em Deus, em Jesus e nessa realidade espiritual. Aí eu quero voltar para esse mesmo texto, Hebreus 11:6, que vai dizer o seguinte: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, e agora o destaque é para a segunda parte, e que recompensa os que o buscam. Então a recompensa, o sobrenatural de Deus, tem a ver com busca. Tem a ver com busca. Ele recompensa, Ele derrama graça sobre aqueles que o buscam. Então agora, vou indo para a minha terceira máxima de hoje, que é a seguinte: a fé é ouvir Jesus e confiar no que Ele diz. Ouvir Jesus e confiar no que Ele diz. Começando por isso aqui. Confio no que a palavra de Deus diz. Confio, ouço e confio no que a palavra de Deus diz. Mas, irmãos, o ouvir não pode ser lido só rapidamente. O ouvir é uma parte extremamente importante para a fé. Ouvir é uma parte extremamente importante para a fé. A realidade espiritual no reino de Deus só pode ser acessada com a ajuda de Jesus. Então existe uma realidade espiritual, existem planos, coisas que Jesus está fazendo e quer fazer, e são invisíveis. E eu só posso ter acesso como? Através de Jesus. Através de me aproximar de Jesus, para quê? Para ouvi-lo, para enxergar. Paulo disse lá em Efésios que ele estava orando para que os olhos do coração daqueles crentes pudessem se abrir. Então, a gente usa essa expressão ouvir, porque é a mais usada na Bíblia, mas é como um ver, um perceber, entender a realidade espiritual que existe, que eu creio que existe. Então eu creio que a realidade espiritual existe, agora eu preciso acessá-la, e como que eu acesso? Qual é o intermediário entre essa realidade e a realidade espiritual? É Jesus. Eu preciso então me aproximar dele, para que eu possa ouvir, entender o que está acontecendo no mundo espiritual, o que Deus está querendo fazer, o que Ele está planejando. Então buscando Jesus, nós podemos então nos conectar e viver a realidade sobrenatural do reino. Buscando, a busca, lembrem, busca vem a recompensa. Então eu busco, e aí eu consigo enxergar, eu consigo ouvir. Primeiro passo importante, ouvir. Depois de crer que ela existe, preciso me conectar com a realidade espiritual através dessa busca. Lá em Mateus 21, tem um texto que vocês devem ter lido já, de uma situação que Jesus foi procurar frutos numa figueira e não tinha fruto nenhum. E aí Jesus
diz que a figueira nunca mais teria frutos e ela seca. E aí depois ele dá uma palavra para aqueles discípulos ali. Eu quero ler o texto que diz assim, a partir do 19, Mateus 21, 19. Então Jesus disse à figueira, nunca mais nasça fruto de você, e a figueira secou imediatamente. Agora pulando um pouco o texto mais adiante, diz assim, ao que Jesus lhes disse, em verdade lhes digo que se tiverem fé e não duvidarem, não somente farão o que foi feito à figueira, mas até mesmo se disserem a esse monte, levante-se e jogue-se no mar, assim será feito. Então agora está um pouco diferente daquele texto que a gente leu, né, do monte, né? Está dizendo que agora ele está dizendo para o monte, se jogue no mar, e o monte se joga. Então ele está dizendo, se tiver fé, fala para o monte, se joga no mar, e o monte se joga. Vou voltar para o texto isso foi Mateus 21. Mateus 17, nós tínhamos lido, que Jesus disse, em verdade lhes digo que se tiverem fé como um grão de mostarda, uma fé pequena, dirão a esse monte, mude-se para lá, e ele se mudará, nada lhe será impossível. Beleza. Agora, irmãos, eu queria que a gente entendesse o que Jesus está dizendo aqui. E a gente pode fazer umas perguntas para o texto, e a gente vai sair com um conceito bem importante sobre fé. Que são a primeira pergunta, será que já existiu ou existe alguém que tenha fé do tamanho de um grão de mostarda ou maior? A resposta é sim, com certeza. As pessoas que ouviram isso de Jesus, os apóstolos, tiveram essa fé. Com certeza, existem essas pessoas. Tá bom, agora a segunda pergunta. Alguém já teve relato de uma pessoa que tinha fé semelhante, que mandou o monte se jogar no mar e o monte se jogou? Alguém tem relato? Ninguém. Por que nunca aconteceu? Porque não era plano de Jesus. E aí vem um grande segredo da fé. A fé não é meu plano e acontece. Imaginem que se fosse isso, eu tenho fé do grão de mostarda e eu faço um plano, eu estou com vontade de mandar a montanha se jogar no mar e ela se joga. A gente ia ter, meus irmãos, convivendo com a gente, uns cristãos Jedi, assim, porque o cara tem a fé, né? E daí agora cama elástica, lá para o fundo da igreja, né? O cara tem a fé, né? Monte, se joga no mar, né? Então, não é isso, meus irmãos, não é crer que Jesus pode ter a fé e tomar ter uma decisão qualquer e, né, vou mudar a geladeira de lugar, né? Não depende primeiro do plano de Deus, o que Deus está planejando, e depois eu colocar a minha fé para poder participar. Então, meus irmãos, o milagre depende do plano de Jesus, e a fé nos abre uma oportunidade para eu participar daquele plano. A fé, na verdade, é uma oportunidade de eu participar do que Jesus está planejando. Então, já houveram pessoas, eu acredito que há hoje pessoas com mais que um grão de mostarda de fé. E essas pessoas estão participando do quê? Dos planos de Jesus. Dos planos de Jesus, dos milagres que Ele planeja fazer. Então, primeiro eu preciso saber o que Jesus está planejando fazer, qual é o milagre, o que Ele está querendo fazer. E depois, então, eu posso participar, eu posso fazer parte disso, né? Então, irmãos, quando alguém diz para mim, Eduardo, tu vai ser curado, a pergunta que vem na minha cabeça, quem disse? Né? Porque se foi Jesus que disse, você mesmo. Né? Agora, se é só um pensamento positivo, então não vai acontecer. Então, primeiro a gente precisa saber o que Jesus está dizendo, o que Jesus está planejando, ouvir Ele, ter contato com essa realidade espiritual. Então, um elemento fundamental da fé é você ouvir, tomar conhecimento. E isso a gente atinge como, irmãos? Através da busca de oração, de jejum, dedicação em me conectar com Jesus. E aí vão aparecer mais oportunidades de eu participar dos milagres que Ele está planejando, que Ele está querendo fazer. Então, nós temos um texto bem importante que fala sobre isso, em Romanos 10, 17, que diz o quê? Assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Eu acho que já devo ter falado aqui, quem está velho repete muitas histórias, né? Eu li num livro, que nunca mais me esqueci, de um pianista que foi contratado para fazer grandes eventos, e ele disse, olha, beleza, vocês me pagam as horas dos eventos, mas eu preciso que vocês me paguem também para treinar 3 horas por dia. Ou seja, está dentro do meu pacote. Porque ele sabia que se ele não fizesse as escalas, o treino lá, ele até comentou que daqui a pouco ele começaria a perceber a diferença, e daqui a pouco as pessoas perceberiam a diferença, cairia a qualidade dele.
E então a questão de se vincular com Jesus, de ouvir Jesus, entender o que Ele está fazendo, depende dessa prática diária. Depende de eu querer me dedicar de fato, me acordar lembrando da realidade espiritual. E não só que eu creio na realidade espiritual, mas que eu quero ouvir e ver a realidade espiritual. E aí eu vou na dedicação, através do contato com Jesus, entender mais o que Ele está fazendo e posso participar. Ele vai dizer, vai para lá que tem uma pessoa que eu quero curar lá de maneira sobrenatural. Vai para lá que eu quero fazer tal coisa. E eu vou começar a viver o que os apóstolos viveram ali na Bíblia, em Atos, né? E agora eu quero falar sobre a segunda coisa que eu falei, que depois que você ouve, você precisa confiar, então, no que você ouviu. Aí vem uma parte muito importante, você precisa ouvir e confiar. E geralmente, irmãos, quando Jesus fala contigo, quando você ouve Jesus, vem desafio, vem um sacrifício, vem uma coisa que você vai ser desafiado a fazer. Ali, voltando para Hebreus 11, o capítulo da fé, no versículo 1, lá diz assim, ó, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Por que uma pessoa teria certeza de uma coisa que não está vendo, mas ela teria então uma certeza e estaria esperando com certeza aquela coisa? Por que uma pessoa esperaria com certeza? Porque Jesus falou que vem. Só esse é o motivo para você esperar uma coisa com certeza. Se Jesus disse que está vindo. Então, se Jesus disse que está vindo, então você pode esperar. Vai chegar. Vai chegar. Mas primeiro eu preciso ouvir e depois acreditar que está vindo. Esse texto se refere muito à volta de Cristo, mas também a coisas que Jesus vem a te falar. Se Ele te disser, você precisa acreditar. Então Jesus fala para Moisés, Moisés, vai lá e põe o teu cajado na água e o mar vai se abrir. E aí Moisés tinha a decisão, ele ouviu o que Jesus estava falando, grande passo de fé, mas e agora? Ele tem que confiar ou não? Se eu não confiar no que Jesus disse, eu não aceitar o desafio, o mar não se abre. Porque tem a minha parte de, então se Jesus disse que eu botando o cajado lá abre, eu vou lá e vou fazer. Então tem a segunda parte de, depois que eu ouvir, andar pela convicção daquilo que eu ouvi, né? Então, irmãos, é isso que é fé. Eu ouvir e confiar no que Ele me falou. Isso tem muito a ver, irmãos, com as coisas que Jesus nos falou na palavra de Deus. Que não só que Ele vai voltar, mas que você pode ver a realidade espiritual, expulsar demônios que possam estar causando N problemas na tua vida, na vida de pessoas. E aí, quando eu creio que eu posso, eu me ligo com Jesus e eu vejo as coisas espirituais, eu uso essa autoridade e mando sair. Pode estar causando doença, pode estar causando problemas, pode estar causando N coisas na vida de alguém, mas quando eu creio então no que eu ouvi de Jesus, eu posso me posicionar. Isso te ajuda muito a você viver um dia a dia muito mais estável, porque você lê as Escrituras e você ouve o que Jesus diz que você é e você acredita nisso. Então as pessoas vão dizer que tu não pode, que tu é derrotado, teus pecados nunca vão ser esquecidos, etc. E você lê aqui, não, Jesus disse que Ele joga no fundo do mar nossos pecados, que Ele dá-nos um recomeço. E eu acredito nisso, e não no que as pessoas estão dizendo. Daqui a pouco, irmãos, tu vai lá, e tu pede direção, e Jesus te orienta a comprar o carro X. Daí se as pessoas vierem dizer que tu comprou um carro ruim demais, não interessa, porque você ouviu Jesus. Se as pessoas vierem dizer que tu comprou um carro, gastou dinheiro demais, não interessa, porque Jesus te disse que era aquele. Então você começa a viver uma vida muito mais estável, porque é baseado no que Jesus falou contigo, não pelo que você queria fazer. Então você vive de fato pela fé e não pelo que a gente vê, não pelo que a gente decide. Uma coisa muito mais estável. E, meus irmãos, quero então dizer que a confiança no que Jesus disse, ela vai envolver obediência. Vai envolver obediência. E, meus irmãos, muitas vezes você vai estar diante de Jesus dizendo, Jesus, eu queria te ouvir mais, eu queria participar mais desses milagres, eu queria te ouvir mais. E aí Jesus vai te lembrar assim, lembra que eu te falei para parar de mentir? Tem um passo importante para te dar. Né? E daí tu, então Jesus daqui a pouco Ele vai te lembrar de coisas que Ele já te falou, que você deveria buscar, lutar para conseguir alcançar. Então tem várias coisas que Jesus vai vir e vai falar contigo, olha, antes de eu te falar mais, eu quero voltar àquilo que a gente já conversou. Quero voltar àquilo que a gente já conversou. Você precisa orar e focar mais para superar essas questões, para agir diferente em outras e etc. Então agora para resumir o que eu falei até aqui, nós temos um slide ali que vai dizer então que a fé é acreditar na realidade espiritual, na Bíblia, no que existe espiritualmente falando, é acessar ouvindo Jesus,
através da busca, só buscando. Meus irmãos, se você me disser, eu não tenho tempo para orar, então você pode esquecer coisas sobrenaturais, porque você não vai conseguir ouvir, não vai conseguir ver, e então a fé não vai vir. O ouvir é busca, é oração, é jejum, é busca. E depois, eu disse também que a fé é agir com base naquilo que você ouviu. Então eu ouço e coloco a minha confiança, minha obediência naquilo que eu ouvi de Jesus. Então eu vou atrás daquilo que eu ouvi do Senhor. Pois eu tenho mais uma verdade para a gente guardar, que a fé, ela exige humildade. O crescimento na fé depende de humildade. A definição bíblica de humildade é que você coloque Jesus em primeiro, as pessoas depois, e você fique em terceiro lugar. Essa é a definição de humildade da Bíblia. Então você está buscando o sobrenatural, porque está pensando em Jesus mais do que do teu plano, está procurando ajudar pessoas mais do que ajudar a ti mesmo. Então quando a gente semeia o sobrenatural, a gente confia no agir de Jesus, confia que a forma como Ele age é perfeita. Então, meus irmãos, quando eu vou orar a Jesus, eu digo, Jesus, eu quero que Tu faça a Tua vontade. Estou precisando de ajuda com essa doença. Eu estou precisando de ajuda com essa questão financeira. Faça a Tua vontade, Jesus. O que Tu fizer é bom para mim. Essa humildade é que desperta em Deus o sobrenatural, que traz a graça de Deus para nós. Jesus, eu estou querendo ganhar aquela ação, mas faça a Tua vontade. Eu estou querendo ser curado, mas se for daqui a 2 anos, faça a Tua vontade. Eu confio em Ti. E aí, meus irmãos, nós começamos a acessar a fé, porque a humildade agrada o Senhor. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Ele resiste, mas dá graça ao humilde, né? Então a gente semeia dessa forma. Semeamos no sobrenatural quando a gente confia no plano de Deus, no perfeito de Deus, que o plano dele é maior, que os pensamentos dele são maiores que os meus. Eu ouvi esses tempos um vídeo que o irmão Rubens me mandou. Ele me mandou um vídeo sobre uma médica que ela dedica a vida dela a fazer tratamento paliativo. Sabe o que é paliativo? É que não funciona de verdade. Então, mas por que um médico tem um trabalho com tratamento paliativo? É que atende as pessoas que a medicina não pode fazer mais nada por elas, que elas vão morrer. E ela disse, ela tem uma máxima para o trabalho dela, que é: a morte é um dia que vale a pena viver. E ela disse que essas pessoas que sabem que o material está no fim, que elas vão morrer, essas pessoas têm muito interesse no espiritual. Essas pessoas têm muito interesse nas coisas espirituais. Irmãos, isso deveria ser com cada um de nós. Eu não sei se eu vou terminar amanhã. Eu não sei se Jesus volta essa noite. Eu não sei quanto tempo eu tenho. Então eu deveria estar focado na realidade espiritual. Eu deveria estar focado em crer nela mais, em me ligar, em ouvir mais o que Jesus está fazendo, ao invés de ficar teimando com alguns planos meus. Buscar ligação com Jesus para saber o que Ele está fazendo, o que Ele quer fazer, o que Ele está desejando fazer. Então o acesso ao sobrenatural, ele acaba muitas vezes prejudicado por intenções egoístas e promoção pessoal. Tiago escreveu lá que a gente pede coisas e não recebe porque são coisas para os nossos prazeres, são intenções egoístas. Você pode ler lá em Tiago 4. Agora, irmãos, trouxe ali no slide também um texto bem conhecido de duas pessoas que fizeram orações diferentes. Um deles estava dizendo: olha, eu estou fazendo tudo certo, eu sou honesto, dou o dízimo, jejuo e tal, não roubo, não adultero, não sou que nem esse cara aqui que está nem religioso nem crente e tal. E o outro sujeito estava dizendo: Jesus, não mereço nada, sou pecador, tem misericórdia de mim. Ou seja, me dá o que tu quiser me dar, estou no lucro, é bom para mim. O que tu quiser é perfeito para mim. E aí Jesus ensina o que depois daquela história? Lucas 18:14. Digo a vocês que esse, segundo, desceu justificado para sua casa e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Outro texto, irmãos, que Jesus falou sobre grão de mostarda, foi Mateus 13. E lá ele disse o seguinte: o reino dos céus é como um grão de mostarda, embora seja a menor dentre todas as sementes, quando cresce, torna-se a maior das hortaliças, chega a ser uma árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar nos seus ramos.
Jesus deu dois destaques aqui. Destaque para o fato da semente ser muito pequena. Ele está falando sobre mostarda preta, que é um grãozinho, uma cabeça de alfinete, assim. A semente ser pequena foi o destaque dele. E o resultado ser muito grande foi outro destaque dele. O resultado ser incomparável foi um destaque dele. Por que será que ele falou dessa forma? Porque, irmãos, ir atrás dessas sementes que não são visíveis, que são invisíveis, não é interesse de muita gente. E atrás dessas sementes de fé não é interesse de muita gente. Mas o resultado que dá é incomparável. A gente quer muito o resultado, mas a gente não se interessa pelas sementes. A gente não enxerga elas no dia a dia, a gente não busca. A gente precisava buscar mais, a gente precisava se interessar mais pela semente, que é pequena, mas lembrando que o resultado é gigante, é imenso. Então, a semente do reino, ela não tem esse destaque aos olhos das pessoas, do mundo, mas traz um efeito que é incomparável. Incomparável. E para terminar, queria que você guardasse uma última verdade, que é que as sementes da fé, elas geram frutos que não têm comparação. Quero trazer algumas histórias para vocês. Já falei sobre Moisés, já falei sobre Josué também, foi orientado por Jesus, põe o teu pé na água, que o rio vai se abrir e vocês vão passar. Uma coisa semelhante que Moisés tinha vivido um tempo atrás. Né? Irmãos, eu fiquei pensando sobre decisões, ouvir Jesus tomar decisões difíceis e causar um efeito incomparável. Estava pensando no pastor Cabral, já contou algumas vezes aqui, que ele tinha uma grande proposta profissional e a proposta de ser pastor, que era menos rentável. Uma proposta de ser pastor. Mas ele estava querendo decidir sobre isso e ouviu Jesus dizendo, quero que seja pastor. Ele disse, então, Jesus disse, eu vou ser, vou tomar essa escolha. E aí eu fico pensando, qual é o tamanho do fruto que isso já deu? Não tem como medir. Não tem como medir. Em 2016, nós tinha umas ideias de mudar para esse prédio aqui. Nós tínhamos outro prédio pequeno lá, né? Queríamos mudar para cá. E meus irmãos, a proposta era a seguinte, o aluguel desse lugar aqui, teria que, para pagar, teria que ser necessário dobrar a nossa receita da época. Tem que dobrar a receita e tem que fazer uma reforma lá dentro. Na época a gente tinha 80 mil, eu me lembro, para fazer a reforma. A reforma desse prédio custou 350, a gente nem sabia que ia chegar a tão alto esse valor. Irmãos, nós estávamos reunidos como colegiado com medo. Com medo. Como é que nós vamos ir para lá? Não tem o dinheiro, tem que dobrar a receita, não tem dinheiro para reforma direito, uma reforma e tudo mais. Daqui a pouco Jesus falou alguma coisa para nós. E quando Jesus falou, vamos lá, vai dar certo. Irmãos, financeiramente era absurdo. Nenhum investidor, ninguém, por mais arrojado que fosse, tomaria uma decisão dessa. Mas quando tu ouve, tem um sacrifício, tem um desafio de dizer sim. Mas quando tu diz sim, quando tu confia no que tu ouviu, vai acontecer, vai acontecer. Já falei várias vezes sobre um acidente que eu tive de moto. Passei 7 anos me arrastando com dores e etc. Descobri que precisava de uma nova cirurgia, porque nunca meu osso tinha calcificado. E aí eu fiz a tal de cirurgia. Depois meses fiquei acompanhando, querendo ver o osso consolidar. E não acontecia. Então quando os médicos estavam dizendo não vai acontecer, eu fui triste para casa depois de um exame. E me ajoelhei para orar. E eu disse, Jesus, eu estou preparado para ficar assim o resto da vida. Estou triste, porque eu tinha uma esperança. E ele me falou, ele me lembrou de uma coisa que ele já tinha falado. Ele disse, tu não te lembra que eu te falei, antes de fazer a cirurgia, que essa cirurgia ia ser o fim do problema? Você precisa confiar nisso. E eu disse, eu vou confiar. Eu me levantei, me lembro, irmãos, crendo que eu ia ser curado. Porque Jesus falou. No outro dia, estava subindo as escadas do meu prédio e alguma coisa tinha mudado na minha perna. Minha perna estava diferente. Meu Deus, o que está acontecendo? Comecei a fazer corrida, comecei a fazer tudo que eu queria fazer. Nada era impossível. Eu fazia corrida, fazia exercício, parou de doer, a dor foi cessando e tudo mais. E eu fui fazer então novos exames. A médica que foi me atender disse, mas não pode ser que tu está correndo, isso aí deve ter colado, faz o exame, está separado. E daí o que eu fiz? Comecei a comemorar e dizer para todo mundo, pessoal, eu sou um homem com o osso separado, que faz de tudo, glória a Deus, vamos agradecer por isso.
Só que daí, anos depois, 2021, fui fazer um check-up e o médico disse, quem sabe a gente dá uma olhada nessa perna aí? Eu disse, nem precisa. Não, vamos olhar, eu vou fazer o exame e o exame mostra que meu osso tinha acontecido o que vários médicos disseram, mais de 4 médicos disseram, não vai colar mais. Meu osso estava colado. Então, Jesus disse, vai ser o fim, vai ser. Agora, irmãos, o desafio é ouvir. A gente precisa se ligar com Ele para poder ouvir. A fé depende disso, de você ouvir o Senhor. Então tem muito no reino à nossa disposição e nós podemos receber pela fé, mas tem esse passo de ouvir, de buscar e ouvir. Buscar e se ligar e saber o que Jesus está fazendo, o que Ele quer fazer através da minha vida. A gente lembra do texto, né? Jesus disse, pede, recebe, busca e acha, bate e a porta vai ser aberta. Tem esse trabalho de pedir, de buscar, de bater, mas é um trabalho de ouvir primeiro para saber o que Jesus está querendo fazer. É o plano dele, não o meu. Né? O último texto que eu quero ler é um texto que eu gosto muito de ler, 2 Coríntios 5, 7, que diz que andamos por fé, não pelo que vemos. Andamos por fé, não pelo que vemos. Amém. E gente, eu queria que nós fizéssemos uma coisa hoje, que você fizesse uma coisa hoje. Sabe o que eu fiz? Eu botei aquela foto que apareceu ali da mostarda. Apareceu a mostarda preta ali, uma foto do homem mostrando a altura que vai a uns 4 metros de altura, né? Aquilo é uma foto de Jerusalém, aquela região. E eu botei aquela foto do amarelão, lá do campo amarelão, na tela do meu computador. Eu quero me lembrar dessa semana. Quero me lembrar dessa semana. E as pessoas no Antigo Testamento, quando Deus falava com eles, acontecia algo extraordinário. Eles empilhavam pedras, faziam uma pilha de pedras, um altar. Quando a gente passar por aqui, a gente vai lembrar do que Jesus falou para nós. Do que a gente decidiu fazer também, quando a gente ouviu o que Ele falou para nós. Eu queria que hoje fosse um dia marcante na tua vida. Fosse um dia em que você guardasse alguma coisa no teu coração, contigo, uma marca, sei lá. Queria te encorajar, por exemplo, depois que nós encerrarmos o culto aqui, você tirar uma foto, ou ali no ano de avançar, ou lá no painel das sementes, para você guardar essa foto em algum lugar e se lembrar, naquele dia eu ouvi Jesus, eu decidi fazer alguma coisa, de buscar mais ouvir Ele, de agir mais por fé, mais de acordo com a realidade espiritual. Eu queria que hoje fosse um marco na nossa vida, o dia que nós começamos a andar mais por fé do que por vista, o dia que nós começamos a andar mais por fé do que por vista. Eu queria te convidar então a gente ficar em pé agora, cantar uma música já falando com Jesus sobre isso. Depois da música eu vou orar contigo e nós vamos estar então tentando o máximo possível guardar na memória esse dia que Jesus nos convidou a nós acessarmos o rio que Ele tem para nós. Ele tem um rio de águas vivas para nós. Precisamos abrir as portas certas e isso passa pela fé, a semente da fé. Precisamos da semente da fé. Senhor, nós te agradecemos porque, Deus, Tu nos chama hoje a estarmos experimentando mais da abundância, Senhor, da provisão ilimitada que Tu tem para nós, Pai. Oh Deus, obrigado pelo Teu convite, Senhor. Nós somos o Teu povo, aqueles que creem na realidade espiritual, Senhor. Aqueles que creem que Tu pode todas as coisas, que Tu criaste o céu e a terra, como Te aprouve fazer. E Deus, nós queremos nessa noite nos comprometer contigo, Senhor, aceitando o Teu convite de andarmos mais por fé, Senhor, de estarmos de fato buscando, de fato, Senhor, batendo, nos dedicando a Te ouvir, Senhor, a enxergar a realidade espiritual, a enxergar através da oração, do jejum, das disciplinas espirituais, o que Tu está fazendo, o que está acontecendo na realidade espiritual, porque nós queremos participar, Senhor, nós queremos, Senhor, andar contigo, viver o Teu sobrenatural. Oramos para que Tu nos dê graça de Te ouvirmos, Pai. E nós nos comprometemos, Te ouvindo, a Te obedecermos, Pai. A colocarmos nossa confiança em Ti e a fazermos aquilo que Tu tem nos pedido para fazer. Nos ajuda a guardarmos esse dia em nossa memória. Nos ajuda, Senhor, a guardarmos essa conversa que Tu teve conosco, Senhor, viva, para que possamos viver por fé e não por vista, Pai. Nos dá graça. Queremos, Senhor, de fato, que esse dia marque nossas vidas como o dia em que nós decidimos andar pelo invisível, pela fé, semeando
encontrando as sementes de fé e semeando a fé, para vivermos então o sobrenatural, o incomparável sobrenatural que só Tu pode dar. Ó Senhor, obrigado pela Tua presença aqui nesse lugar, obrigado por ter estado conosco nessa noite e por ter nos falado. Recebe, Senhor, nosso compromisso de andarmos por fé, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.